Vamos começar a entrevista coletiva com o técnico do Grêmio Esportivo Brasil, Thiago Gomes. Thiago, primeira pergunta do Fernando Rascado, do Diário Popular. O Brasil ainda não venceu fora de casa na Série C. Na tua opinião, o que é preciso para mudar esse cenário justamente em um jogo tão difícil? Bom dia, Thiago. Bom dia, como você falou, né? É um jogo muito difícil, uma equipe que tem um aproveitamento em casa muito alto, né? Jogar lá é muito complicado pela qualidade da equipe do Paysandu, pela atmosfera do campo deles, mas ao mesmo tempo, acho que a nossa semana de treinamento vai nos dando confiança para a gente poder chegar numa partida desse nível e estar no nível de jogo mais alto para buscar realmente um resultado positivo. Nós vamos fazer um jogo onde conversei com os atletas que é buscar agredir o Paysandu, é não ficar apenas se defendendo, é tentar ter as ações do jogo. E para você vencer fora de casa, você precisa buscar ter as ações do jogo, não ficar apenas jogando em transição, se defendendo, em bola parada. Então, um dos nossos objetivos é tentar marcar o Paysandu um pouco mais em cima, tirar um pouco mais a defesa deles, né, de uma zona de conforto na construção do jogo. Essas são algumas estratégias que a gente vai buscar para a partida. Thales Machado, Rádio Brapel. Tu não vais ter o Cal à disposição para o jogo de domingo. Tens mais algum desfalque para o jogo? E se tu pretendes manter a mesma estrutura tática que vimos no último sábado, ou por causa dessa ausência, por ser um adversário complicado e fora de casa, podemos ter uma mecânica diferente contra o Paysandu? Não, a ideia a gente é uma manutenção do que a gente vem fazendo, né? Como eu falei para vocês, nós temos ali uma variação de sistema de jogo, né? De jogar com linha de 5, que a gente tem treinado, tem o nosso sistema que a gente tem trabalhado, a gente tem treinado as duas possibilidades, claro que forçando e fortalecendo um pouco mais o sistema de jogo que nos trouxe a vitória dentro de casa. A questão dos volantes, temos ali o Sabino, né? Temos a possibilidade do Menezes que está retornando também, temos o nosso menino da base, o Erisson, que vem fazendo bons treinamentos. Então acredito que o Jonathan também é um jogador polivalente que pode jogar nessa função. Temos possibilidades, acho que isso nos trouxe diversas situações para a gente criar estratégias para o jogo. Mas, acima de tudo, eu fico feliz que quem entrar vai entrar muito bem, porque a semana de treinamento de todos foi muito boa. César Porto, Rádio Conexão Chavante. Depois de uma vitória em casa, tua equipe enfrenta um adversário que tem o fator local como algo muito importante. Estádio lotado e torcida atuante. Para vencer o Paysandu, qual a melhor estratégia? Bom, primeiro você tem que fazer um jogo que consiga equilibrar as ações do adversário, né? Como eu falei antes, é importante a gente não ficar apenas defendendo, trazendo o adversário para o nosso campo. Temos que querer atacar, temos que querer construir, temos que querer ter posse de bola, saber utilizar as bolas paradas ao nosso favor, né? Tirar um pouco a defesa do adversário de uma zona de construção sem pressão. Conversei bastante, treinamos bastante essa semana sobre essas possibilidades de atacar o adversário, pressionar o adversário, quando tivessem a bola, exatamente buscar pressionar a saída de bola do Paysandu, e principalmente sabemos da força da torcida, sabemos da atmosfera, de como é jogar com o Paysandu lá, não é nenhuma novidade, e a gente precisa saber utilizar isso ao nosso favor, que é ter a posse de bola, como eu falei, tirar um pouquinho, né, o controle de jogo do Paysandu. Sei que é difícil, todos nós sabemos da força do Paysandu lá, mas nós vamos tentar executar algumas questões que treinamos. Pergunta do Paulo Martins, Rádio Tupanci. Gostaria que falasse sobre o calor de Belém, embora sendo à noite, se pode influenciar no rendimento da tua equipe. Também observei que invertesse o lado com o Gilberto Alemão no meio, tivesse uma construção com Macaé, Cal, Jonathan Carlos e Lucas Mazetti flutuando. E a surpresa, o retorno do Thiago Santos. É mais ou menos por aí ou pretendes para esse jogo mudar? Bom, o calor com certeza é um fator determinante, né? Ano passado, eu lembro que a gente foi jogar contra o Fortaleza, um jogo do Brasileiro, onde eu até fui interino. E o jogo era à noite em Fortaleza também, parecia que estava de dia 50 graus. E isso faz muita diferença na adaptação dos atletas, assim como quando o jogador que está lá jogando a 40 graus vem jogar aqui a 2, a 4 graus, faz muita diferença. A gente tem um país que é praticamente um continente.
Então essas mudanças climáticas, a viagem, a distância, tudo isso influencia na performance do jogador. A gente sabe que tem que se adaptar rápido, até por isso nossa logística que a direção conseguiu construir para nós é de chegar com antecedência a Belém para poder se adaptar um pouco à questão climática. E como você falou nessas variações, né? A gente colocando o Alemão pela esquerda, ele já jogou por ali. O Mazetti, ele é um lateral que já jogou como extrema, tem a capacidade de ser um jogador de construção também. Além de dar essa amplitude no time, ele também consegue ter essa variação por dentro, né? Sendo um construtor. E são variações que a gente está criando para a equipe, para exatamente tentar surpreender o nosso adversário, para também ter um pouquinho mais de controle do jogo em alguns momentos, que eu acho que é importante também, dentro e fora de casa, você buscar ter um pouco da posse de bola e controlar a partida. Caldenei Gomes, Rádio Pelotense. Fale dos 2 novos atacantes que chegaram ao clube, Mateuzinho e Biel, e de que forma pensas em utilizá-los na tua equipe? Bom, o Matheus, ele é um extrema canhoto que joga preferencialmente aberto na direita, né? Ele tem muita facilidade de trazer o jogo por dentro com a perna esquerda e também fazer o jogo de fundo, é uma variação muito boa que ele tem. O Matheus já jogou comigo no 4-2-3-1 sendo esse extrema, também já jogou comigo no Grêmio sendo um meia por dentro, um articulador com velocidade, ele já fez isso, mas a prioridade dele é jogar aberto em cima da linha pelo lado direito do campo. O Biel é um jogador que tem facilidade de jogar pelos dois lados, é um atleta que foi destaque no Campeonato Carioca, agora na segunda divisão era o destaque também, e é um jogador que já jogou por dentro como falso 9. Então, o Biel nos dá uma variação de jogo muito interessante. A gente pode ter ele jogando pelas duas beiradas, é um jogador que agride linha, que dá profundidade e taticamente é muito comprometido, é um jogador que tem capacidade de marcar o lateral adversário até a linha de fundo e ter força para buscar os contra-ataques. E essa possibilidade de ter o Biel, como a gente usa o Paulo Vitor, né, como um centroavante de mobilidade, nos cria uma outra boa alternativa para, em alguns momentos do jogo, dependendo da estratégia, buscar ter um jogador de muita velocidade por dentro para querer surpreender a defesa adversária. Última pergunta do Marcelo Prestes, da Rádio Universidade. Baseado na análise do adversário, o que podemos ver do teu time fora de casa e se ter jogadores de transição rápida pode ser uma alternativa? Apostar em um time para contra-ataques. E como o treinador Thiago pensa um jogo fora de casa contra o adversário que tende a propor mais o jogo? Bom, eu gostaria sempre que a minha equipe tivesse uma manutenção da forma de jogar dentro e fora de casa. A gente trabalha para isso. Obviamente que com o tempo, com treinamento, com sequência de jogos, corrigindo, evoluindo, a gente consegue se aproximar disso. Eu vou sempre buscar ter a mesma forma de atuar dentro e fora de casa. Esse é o nosso planejamento, mas é algo que a gente constrói com o tempo. Não é em uma semana ou 2 semanas que a gente vai conseguir adaptar a nossa equipe a jogar a todos os jogos da mesma maneira. Mas você também tem que saber sofrer, né? A gente fala aí, saber sofrer quando joga fora de casa, porque é natural que com o apoio do torcedor do Paysandu, que é muito forte, com a qualidade da equipe do Paysandu, que em alguns momentos da partida o adversário gere uma pressão grande em cima da gente, que nos coloque para defender, às vezes, no bloco baixo. Isso vai acontecer. Então, a semana de treinamento nossa, nós estimulamos bastante o treinamento de balanço de linha, de compactação, de pressão na bola quando entrar no nosso campo, para exatamente isso. Quando a gente tiver alguns momentos sofrer dentro do campo, a gente sofrer com equilíbrio, né? Esse é um ponto importante que toda equipe tem que saber fazer. Ontem eu estava assistindo o jogo do Atlético Mineiro e Flamengo. Ambas as equipes jogam, atacam, propõem, só que em alguns momentos se defendem muito bem. E é isso que a gente tem que fazer dentro de campo. Fora de casa, obviamente, em alguns momentos, como eu disse, nós vamos ter que defender um pouquinho mais, para daqui a pouco, daqui a algumas semanas de treinamento, com a evolução da equipe, naturalmente, esses momentos vão ficando cada vez menores, né? Você consegue sofrer cada vez menos, ter mais posse de bola, ter mais construção, mas as estratégias estão montadas, a expectativa é fazer um bom jogo lá. A gente sabe da importância que é sempre estar pontuando. Claro que vamos entrar para buscar a vitória sempre, mas o ponto fora de casa também é algo que a gente pensa como positivo, para depois trazer aqui para nosso estádio, com a ajuda do nosso torcedor, a gente na sequência buscar realmente daí mais uma partida com vitória em casa, mas pensando jogo a jogo,
Paysandu tem tudo para ser uma partida que a gente vai buscar esse equilíbrio defensivo e buscar os nossos 3 pontos, quem sabe a primeira vitória fora de casa.